que versículo que é. O senhor vai Ah, ler? inteirinho vou ler. Só porque, eu ó. acho que inteiro não, porque é Não, muito ele- extenso. Não, vai Não, até o sabe por 34. quê? Deixa eu falar pro senhor. Aqui, eu que coordeno Ah, tá. a leitura. Então, o senhor tem que ir, assim, até no máximo um 10, ou até um ponto que o senhor veja que dá para definir, entendeu? Porque é muito extenso. É, porque ele define aqui, quer ver, ó. Ou senão, o senhor lê o Salmo 26 e Aqui, 23, que ele é mais curto. No caso do cabelos grisalhos e tal, é bonito isso. Então, mas só que eu acho que é muito extenso. A não ser que o senhor corte, o senhor pegue uma parte assim, entendeu? O senhor quer definir até essa parte que o senhor está falando, o senhor comece de uma outra parte. Que eu sei, não se lê tão longo, tão Do extenso. 12, vamos lá. Ó, do 12, então, aqui, ó. Do 12. Quer ver, ó. Vou pegar aqui do 17 até o 20, até o 30, ó, 30 e 33, né? 17. Do 7 ao 33. 17? Do 17, é Ao isso? 33. Então seria Aí embaixo, daqui. aí, ó. Seria daqui. Deixa eu fazer só uma... O 17. senhor consegue ler aqui na Bíblia, né? Consigo. Consegue ler? Graças a Deus eu troquei a minha. Também, graças a Deus, não gosto. Troquei a minha lente. Botei. Eu falo porque eu já uso pra perto, viu? Eu tô sem ele. Eu já uso, Nós já tem passamos uns... dos 70, né? Graças Já a tem Deus. uns 7 anos já. Quem que vai fazer a abertura? Então, eu acredito que seja a Renata. O Barilão tá vendo lá com o diretor. Ó, então é daqui do 17, Tá. tá? Olha que legal. O caminho dos. Os retos é desviar-se do mal. Olha lá, tá vendo? Isso é bom. Então, Deixa aqui, depois eu Aham. leio. Ou a Regina pode ler também. A Regina. Não, é só, se vocês Ela que vai ser a definem. primeira, ela vai ser a segunda Não, secretária. se quiser, eu fico até o encargo de achar a leitura. Aí cada
Bom dia a todos. Eu escolhi hoje um capítulo da Bíblia, que é Provérbios, capítulo 16, e eu vou ler para vocês e vocês vão entender o porquê que eu escolhi. Do versículo 17 ao 33. Bom dia a todos. Eu escolhi hoje o caminho dos retos da Bíblia é desviar-se do mal. Capítulo 16. O que guarda o seu caminho e vocês vão preserva a sua alma. A sabedoria 17 ao 33 precede a ruína e a altivez do espírito. O caminho dos retos a queda é desviar-se. Melhor é ser humilde do espírito com os humildes. Guarda o seu caminho e vocês vão entender do que repartir o despojo. A sabedoria com o soberbo precede a ruína. O que atenta para o espírito, o caminho dos retos a queda. E o que confia. Melhor é ser humilde do espírito e ser feliz. Com os humildes. O sábio de coração é chamado prudente. O despojo. A sabedoria falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que possuem é fonte de vida, mas para o insensato é sua astúcia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os traidores amigos. O homem violento alicia o seu comportamento e o guia para um caminho que não é o bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quem morde os lábios o executa. Coroa de honra são os cães, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor se procede toda a decisão. Amém. Vamos, então, dar início à composição da mesa. Eu vou entregar as cédulas para os senhores colocar o presidente, o nome, para a gente deixar formalizado, tá? Aí vocês vão colocar o nome do presidente que vocês escolheram e assinar a cédula, tá bom?
Agora vamos eleger o primeiro secretário. Quem que gostaria de estar concorrendo? A Regina. Regina? Tá, eu vou entregar as cédulas para os senhores, tá? Então, o presidente ele teve 9 votos, o senhor José Dalbelo. A Regina, 9 votos como primeira secretária. Agora, quem gostaria de concorrer ao segundo secretário? Senhor Marleide.
Então, ficou decidido o presidente, senhor José Dalbelo, 9 votos. Primeira secretária, Regina, 9 votos. Segundo secretário, o senhor Marleide, 9 votos. Eu convido para compor a mesa. Vermelhinho. Tá. Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a todos pela presença, agradecer a presença do nosso presidente da Câmara, que nos honra com a sua presença e nos ajuda muito. Então, eu declaro aberta a sessão ordinária da primeira legislatura do ano de 2019. Eu assustei aqui primeira, porque já é a segunda, né? A Bíblia nós já fizemos a leitura, então podemos dar abertura da sessão e aqueles que tiverem alguma indicação ou quiserem fazer algum pronunciamento, fiquem à vontade, tá? O Lulinha gosta de falar, né, Lulinha? Pega o microfone. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer também estar continuando aqui com vocês, né? Hoje eu estou só acompanhando a pauta mesmo, não tenho nada no momento para indicar. Só na presença mesmo. Mais alguém gostaria de pronunciar? Uves. Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a gente está junto, mais uma vez, mais uma etapa. Desejar muita sorte para a nova diretoria que vai participar desse ano. Se Deus quiser, vai correr tudo bem. O Marlene, os dois já são mais experientes, já participaram do ano passado. A Regina é a primeira vez. Mas eu acredito que nós vamos ter um bom movimento no nosso grupo da melhor idade. O que eu posso dizer? E pedir a Deus também, que eu tenho que estar comentando com a Marlene agora há pouco. O ano que vem, se Deus quiser, nós temos mais uma reunião. Pedir a Deus que nos dê saúde, para a gente estar lá ainda, né? Porque ninguém aqui é mais criança. Hoje nós estamos aqui tudo bem. Vai saber o amanhã, vou saber daqui a um ano. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: muito obrigado e boa sorte a todos nós, os vereadores, aos nossos suplentes que estão aqui do lado. É uma pena que eles não podem participar aqui da mesa para ser candidato a vice, ou presidente, ou candidato da diretoria. Mas tudo bem, quero agradecer de um modo geral a todos. Muito obrigado. Edmundo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Eu também fico feliz por estar aqui participando com todos vocês, né? Isso para nós é o máximo. E vamos agradecer primeiramente ao nosso paizão, né? Que nos protege, que nos dá tudo que nós precisamos, saúde principalmente.
E eu quero dizer que eu estou aqui tranquilo, muito bem. Acho que todos sabem, eu tive um probleminha de saúde há poucos dias atrás, né? E fui bem tratado, graças a Deus. Tenho aí uma consulta pela frente, fora da cidade. Estou tranquilo, vou, se Deus quiser. Já tive força de vários companheiros. Fica firme, graças a Deus. Estou muito bem. E vamos em frente, né? Com a força do nosso paizão. Bom dia a todos. Isso é ótimo. Mais alguém? Eu gostaria de fazer um comentário. O Pedro, que é o nosso assessor lá do Lítero, teve uma dificuldade para nomear os vereadores ou a melhor idade. Eu sinto que o pessoal não tem, assim, vontade de participar. Eu gostaria de pedir que vocês nos ajudassem agora, incentivando para o ano que vem, logicamente mudando, para que as pessoas se interessem, que nada mais é do que ajudar os moradores, ajudar o nosso clube, o Lítero. Então, tem que ter mais gente que tenha um pouquinho de vontade, né? Tomar o tempo dele aqui, meia hora, 1 hora, 2 horas, não vai fazer falta para ninguém. E eu notei que nós tivemos dificuldade, inclusive, para compor essa nova legislatura. Foi quase que pego a laço, viu, presidente? Quase que pego a laço para conseguir os 9. Eu, Marleide, o próprio Uves já havia predisposto a continuar. Então, eu pediria que vocês fizessem a campanha, já começando a nova legislatura, para que o ano que vem a gente não tenha dificuldade em formar a nossa nova composição, ok? E agradecer mais uma vez aqueles que nos ajudaram, que colaboraram, e informá-los que esse ano, essa legislatura vai ter uma conotação diferente. O ano passado a gente não teve as respostas que a gente esperava. Esse ano vai ser um pouco diferente. Todas as indicações e as sugestões que serão apresentadas, elas serão direcionadas diretamente ao chefe do gabinete, o André Faganello, que é uma pessoa extraordinária e é bem participativa, leal com a gente. Então, esse ano a gente vai ter a resposta, talvez, não imediata, mas com mais frequência, ok? Se o presidente gostaria de falar alguma coisa, o nosso Wagner, por favor, gostaria que você dirigisse uma palavra. Bom dia a todos novamente. Esse era o meu antigo microfone quando eu estava aqui na bancada. Estava com saudade dele. Mas eu queria primeiro desejar boa sorte à composição dessa legislatura e dessa mesa que foi eleita hoje. Me lembro, só para fazer um review aqui, da primeira vez que eu sentei nessa casa. Foi nessa bancada aqui. E eu me lembro que para pegar no microfone era muito difícil. Você fica nervoso, você acaba tendo receio de falar alguma coisa errada, mas depois que você pega o microfone na mão, que as coisas começam a fluir, você vai ver que é muito bom você poder dar a sua participação, você poder dar a sua colaboração. Vocês têm, a gente já conversou anteriormente, visões que os vereadores e que os homens públicos não têm. Vocês vivenciam a vida na melhor idade. As dificuldades, as facilidades que vocês gostariam de ter, e o trabalho de vocês, na minha opinião, pode engrandecer muito a nossa cidade e essa casa. As indicações que vocês vão apresentar aqui vão ser, além de 9 visões diferentes, que vai ajudar a melhorar a cidade, são visões que podem mudar
as políticas públicas voltadas para a terceira idade, para a melhor idade na cidade de Nova Odessa. Então, o que eu gostaria de desejar é boa sorte a vocês, falar da minha experiência, que eu tive muito receio para conseguir pegar no microfone, para dar minhas opiniões, e eu acho que o que engrandece aqui é isso, é você pegar o microfone, o seu Edmundo apresentou uma indicação. De repente, na indicação que o seu Edmundo apresentou, você lembrou de uma outra coisa que também pode ser agregada. E a indicação aqui, ela é feita para ser discutida. E dessa discussão, vai ter 9 visões diferentes de um mesmo problema. Que aí o seu UBS vai adicionar alguma coisa. Mas o seu Edmundo viu que tem um carro abandonado na rua Antônio Oliveira, lá na Vila Zenha. Aí o seu UBS fala, mas a gente também tem um problema com uma caçamba que está abandonada em tal lugar, que está acumulando água que vai favorecer o crescimento de mosquito e, consequentemente, o risco de dengue. Então, aí o seu Leonardo, não é Leonardo, é Leonardo? Leonaldo, eu sabia que não era Leonardo. Seu Leonardo fala, viu, mas a gente também tem o problema do pessoal que joga lixo, às vezes, perto do mato lá do Marajoara, que às vezes fica uma tampinha, fica uma latinha que acumula água, então a gente precisa limpar isso aí também. Quer dizer, de uma indicação, que às vezes você veio na sessão e acabava não percebendo isso, você olha para a sua realidade e você apresenta um monte de outras coisas que podem ser adicionadas. Eu acho que a discussão é importante por isso. Então, na minha opinião, presidente, não tenham receio de pegar o microfone, vocês são iguais, vocês são amigos. Não tem partido político aqui, não tem divisão ideológica, não tem gente de direita ou de esquerda. Tem pessoas que estão vivendo e muito bem a melhor idade, que querem levar isso para toda a cidade, que querem levar qualidade de vida para toda a cidade. Então não tenham receio de apresentar uma indicação. Acontece muito aqui nessa casa, quando a gente vai conversar sobre requerimentos, às vezes de um requerimento as ideias vão se somando e sai uma grande discussão e um grande aproveitamento. Só para finalizar, presidente, porque política e microfone não dá muito certo, né? Não larga um do outro e aí quem fica ouvindo é que paga o pato, né? Mas a gente teve uma vez aqui uma discussão sobre um loteamento que chamava Bosque dos Cedros. Vocês devem conhecer, do lado do Hospital Municipal. Aquele loteamento foi feito há uns 30 anos, só que ele não foi registrado no cartório. Resumo da história, quem tinha terreno lá não tinha um pedacinho de terra para falar que é dele, porque não estava dividido. Era como se fosse uma terra só e cada um tinha um documentozinho falando que tinha um pedaço, mas que o cartório não aceitava. Aí, durante a discussão de um debate aqui, de um requerimento, veio o dono o responsável pelo cartório, aqui o Bruno, é o tabelião de Nova Odessa. E o Bruno, naquele momento, falou uma coisa que acho que ninguém prestou muita atenção e acabou caindo uma ficha para mim. Ele falou o seguinte, não adianta mandar ordem judicial para eu registrar o loteamento. Enquanto ninguém fizer infraestrutura, ou ninguém se assumir a responsabilidade de fazer asfalto, água, luz, esgoto e colocar energia, eu não registro. Aí, para mim, todo o problema não era a família, não era a justiça, não era alguém para fazer infraestrutura. E para fazer isso precisava de dinheiro. E aí, na hora, caiu a ficha. Eu falei, olha, a prefeitura pode criar uma contribuição de melhoria, é como se fosse um plano comunitário. Parcela lá em 36 vezes o asfalto que a gente vai fazer e depois a prefeitura assume o compromisso de fazer. Por fim, nós levamos essa ideia para frente, depois desse debate, que foi uma discussão, 2 horas de discussão. Ele demorou 30 segundos para falar isso. E foram esses 30 segundos que levaram a essa discussão e depois ao aprofundamento, e a gente acabou criando essa contribuição. O prefeito assumiu o compromisso de fazer a melhoria, e o cartório foi lá e fez o registro.
Quer dizer, de uma discussão, de um problema que já tinha tido pelo menos, chutando por baixo, uns 7 debates sobre o mesmo assunto. Nos 6 anteriores, não aconteceu nada. E nesse acabou saindo a ideia para se registrar alguma coisa. Então, na minha opinião pessoal e de experiência aqui, não tenham medo de adicionar alguma informação a uma indicação. O objetivo aqui é conversar. O objetivo aqui é somar. Não tem divisão partidária, não tem divisão política, e vocês têm essa vivência diária de como melhorar a vida na cidade e também para o pessoal da melhor idade. Então, nas discussões de indicações, presidente, não é porque a indicação é do seu Edmundo, vamos somar com o que o seu UBS tem para acrescentar, que a Regina tem para acrescentar, todo mundo aqui é igual, e eu tenho certeza que vocês vão produzir bastante. No começo, vai meio devagarzinho, todo mundo fica com vergonha, eu também fui assim, é natural, mas vamos lembrar que aqui todo mundo é igual, que aqui todo mundo quer a mesma coisa. E somar é sempre melhor do que dividir ou fazer sozinho. Boa sorte para vocês e contem sempre com o nosso apoio aqui. E só para deixar registrado, todas as sessões de vocês serão transmitidas ao vivo também pelo Facebook, como é feito pelas nossas sessões da Câmara. O objetivo dessa legislatura, dessa presidência, é levar o poder legislativo para todo mundo, falar do que é discutido aqui. E vocês que são parte da sociedade hoje e que amanhã podem ocupar uma cadeira aqui de vereador, são parte importante nisso. Parabéns para vocês, boa sorte. Vou tentar acompanhar as sessões aqui sempre e o que eu puder fazer para ajudá-los, estarei sempre aqui e agradecendo vocês por disporem uma parte do tempo de vocês para melhorar a cidade. Obrigado e boa sorte a todos, tá bom? Muito obrigado, nós que agradecemos. Eu gostaria de fazer um comentário, quebrando um pouquinho o protocolo. Eu quero agradecer imensamente aos amigos, aos colegas, a fidelidade com que houve uma participação ontem houve um evento, e eu quero agradecer imensamente a esses amigos. Gente, agora voltando ao nosso assunto, a nossa contribuição, de certa forma, vai ser muito importante para a nossa competente administração, que colocou Nova Odessa no mapa. E nós, com a nossa humilde colaboração, o que o nobre Barilon, eu quero ver várias vezes a cabecinha dele ali de cima. Nós, com a nossa experiência, nós poderíamos cada vez mais pensar nas necessidades daqueles nossos colegas que não têm essa saúde que nós temos, essa força que ainda nós, unidos no Clube da Melhor Idade, essa alegria, nós estamos vencendo uma etapa da nossa vida, que nós estamos deixando os remédios de lado, graças à permanência no Clube da Melhor Idade. E nós, com os problemas que nós vemos, aqueles nossos amigos que não têm essa mesma condições de estar junto com a gente podemos analisar alguns projetos em benefício daqueles que não têm as mesmas condições que nós temos. E, de outra maneira, também, eu acho que nós estamos numa fase de aquecimento, é a nossa segunda reunião. Eu não esperava, sinceramente, que hoje a gente poderia dar indicações, porque eu tenho algumas coisas a ser colocada, mas isso eu quero colocar em papel. O José Egito mostrou alguma coisa. Eu não sei se você quiser falar a respeito disso nesse momento. Eu acho que seria importante. Então, eu recebi a reclamação do Bosque Manuel Jorge.
no alambrado tem 3 buracos. E as pessoas, à noite, eles entram lá para dentro. Não sei, fazer o que eu não posso, não sei, né? Então, está precisando de fazer uma manutençãozinha em geral nele. E outra, me reclamaram também que as lâmpadas lá estão queimadas. As pessoas estão com medo de andar à noite porque está muito escuro. E lá fica aberto até às 10 horas da noite, né? Inclusive, uma pessoa que me falou que foi até roubado já um celular lá dentro, né? Então, a gente está precisando dessa manutenção. E na academia também, tem muitas peças que estão soltas no chão, falta de manutenção também. Obrigado. A indicação está em discussão. Acompanhando, pegando o embalo aí do Bosque, realmente, tá meio bagunçado lá. Inclusive, na esquina da rua João Vassoura, com aquela passa lá também, que eu não lembro agora, com a Anchieta, tem um buraco feio ali, arriscado, não só um idoso, como qualquer outro. Aconteceu um acidente grave ali. E eu estranhei porque naquela época fizeram uma obra tão grande ali, poxa, até um resíduo de sobra poderia ter jogado ali para dar uma, como diz o ditado, uma cariocazinha ali, para pelo menos evitar aquele buraco. Porque não adianta arrumar o alambrado que tem um buraco que passa por baixo do alambrado. Entendeu? Então, são coisas que, poxa, eu não sei por que deixam passar. Uma coisa tão simples, né? Um resíduo, a sobra de um material poderia evitar aquele imenso cratera, né? Mas é isso que eu tenho que falar, acompanhando a sua indicação aí. E outra coisa também que eu quero agradecer também, eu já comentei com meus colegas, eu fiquei muito contente que o ano passado eu fiz uma indicação e aquela indicação foi atendida. Então, eu fiquei muito agradecido, né? Inclusive, as pessoas que me ajudou, eu tenho que também chegar uma hora e agradecer a cada um. O vereador também, alguns vereadores, né? E isso a gente fica mais contente e mais com vontade de trabalhar com a equipe, porque não foi todos que teve sucesso, que fez algumas indicações e teve o retorno. Eu, graças a Deus, eu me sinto realizado numa indicação. Obrigado. Mais alguém? Regina. Só apertar aqui. Eu tenho... Dia. Pode falar. Pode? Eu tenho também 3 indicações. Existe um tronco do lado do campo do São Manuel. Foi cortado as gaias porque a árvore secou, né? E andou caindo lá, mas o tronco ficou. E a calçada está toda estourada, então, sabe como é que é, né? Precisava dar um jeito naquilo lá. E as mulheres também não conseguem passar com os carrinhos de bebê, tem que cair na rua, porque está feio. E tem... Desculpa. Na curva da rua Diniz com a Oliveira Zanha, tem uma curva ali que está muito perigosa. Além disso, tem um carro batido lá que faz vários dias que está lá. E essa curva, a máquina já foi lá, deu uma limpada faz tempo, o mato subiu. Foi um morador lá e roçou o mato. O morador roçou o mato, jogou para lá, mas a calçada está feia. Além disso, tem um entulho lá. Então, é uma rua que passa as mamães, né, com as crianças, para levar na creche, para levar na escola. Tem que passar na rua. E os carros vêm lá de cima com tudo, na curva, é um perigo danado. E tem um carro também, está marcado aqui.
depois eu vou deixar. Lá no Santa Rita 1, abandonado faz, olha, acho que faz mais de 1 ano que aquele carro está lá. Na rua passa ônibus, se tiver um carro estacionado do lado de baixo, só passa um carro ali. E está perigoso. Então eu gostaria que alguém tomasse providência, né? Vou deixar aqui a indicação, tá bom? É só. Okay. Só uma mudança. Na primeira indicação do Zé do Egito, nós temos uma votação. Teve uma discussão, então nós terminamos essa do Zé do Egito e entramos na sua. Então, eu colocaria em votação a sugestão do Zé do Egito. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, e quem não estiver, levanta a mão. Contrário? Quantos aí? Então, vamos lá. Quando em votação, os favoráveis permanecem como estão. Você não levanta a mão, não faz nada. Se for contrário, levante o braço. Aí você vai dizer por que você é contrário, tá certo? Então, quem estiver de acordo, permaneça como estão. Já é praxe isso aí. E quem estiver contrário, né, a sugestão do Zé do Egito, levanta a mão e faça a sua colocação, ok? Todos favoráveis? Agora vamos na discussão do caso do Edmundo. Você está reclamando da rua, eu conheço lá. O que você acha lá? Mudar a mão de direção, colocar lombadas? Aquela rua já tem uma lombada na rua Diniz, já tem uma lombada. E mais para cima já tem outra, na Oliveira Zenha também tem, que já fica perto da creche, né? E mão única ali, não sei. Talvez, né? Seria bom. Agora, não sei, tem que ver direitinho com o departamento de trânsito, né? Para fazer a rua com uma mão só. Seria bom você explicar o que acontece. A rua Azenha, ela desce até na cerca. Dali já muda o nome da rua. A sua rua é outra. Isso. E para quem não conhece, pessoal, é uma curva, é uma esquina. E o pessoal... Nós já temos um problema no trânsito aqui, que eu já discuti, inclusive, agora é o Denis que está lá no trânsito. O pessoal desce e não quer nem saber, eles entram com tudo. Porque está descendo. Então, já que está descendo, o pessoal desce mais solto, né? Ou mais embalado. E às vezes está ali uma senhora com um filhinho, tem que passar, tem que cair na rua. E aí é perigoso. Eu já vi isso lá. Que a calçada está realmente interrompida. Sugestão. Mudar a mão de direção, botar a lombada, tem que dar uma sugestão para que eles tomem uma decisão. Hoje o Departamento de Trânsito está bem acessível, eles são prestativos, eu conversei com o Denis, o Heraldo, eles atendem muito bem a gente, entendeu? Eu colocaria em discussão, se vocês entenderam. Só para entender, senhor Edmundo, o senhor está falando sobre a rua ou sobre a árvore que foi cortada? Sim, os dois. Já que a calçada está interrompida, as pessoas têm que passar na rua. Por exemplo, tem um grupo de mães levando os filhinhos na creche, na escola, não sei, ali passa muito, que vem lá como é que chama ali? Aquele loteamento não é o pescoço da égua, né? Isso. É o Vila Nova. É Vila Nova lá, aquele loteamento. Então, passa muita senhora ali com criança. Olha, é perigoso.
Então, é isso que eu quero entender. Se remover o tronco da árvore, vai favorecer? O tronco da árvore é do lado do campo. Ah, e essa rua? Essa rua é subindo é outro... na escola. Ah, entendi. Subindo na escola lá do Joaquim. Tá, entendi. Então são dois problemas que o senhor está citando. São dois problemas. Tá, só. Beleza, então. Então, os senhores decidem. Era só para me entender se esse mesmo problema da rua e da árvore seria no mesmo lugar, mas cada um é um problema. Entendi. Eu pediria a vocês que, no caso, o José do Egito, ele apresentou a sugestão dele, mais clara, viu, Edmundo? Porque se você tem 3 problemas, são 3 indicações. Senão mistura, e aí o pessoal acaba não entendendo. Essa rua, ela fica bem na beira do bosque, lá, na saída para Sumaré, lá embaixo. Do lado direito, quando você desce, não tem casas, tem lá uma horta, tem lá, acho que é terreno público aquele lá, né? Então tem casa de um lado só. E essa árvore, ela não está nesse mesmo endereço, ela está em outro lugar, não é isso? Então, teria que ser dividido em várias discussões, ou várias sugestões, para a pessoa entender, senão vira uma confusão. Poderia ser fotografado isso? Oi? Poderia ser fotografado? Eu pediria para você, Edmundo, fotografar e separar as suas indicações. Se forem 3 indicações, traz para a próxima reunião, aí nós vamos discutir, vamos botar em votação e vamos chegar numa conclusão. Tá ok? Então a sua fica suspensa para a próxima reunião a gente discutir. Tá bom? Regina, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer, né, pela oportunidade de eu estar aqui com vocês, que é algo assim muito importante para mim. E agradecer mesmo tudo que vocês têm feito, assim, me abrçado as minhas causas, os meus projetos, agradecer de coração. E pela fidelidade, né? Parabenizar o sucesso do Marleide, né, que ontem foi escolhido. Então, isso daí eu estou bem contente. E agora, uma coisa que me deixa triste é aquela lombada que tem em frente ao Clube da Melhor Idade. Né? O próprio Marleide já sofreu um probleminha lá. Então, o que eu estou pedindo? A presença de um agente de trânsito para orientar ou até multar motoristas que não respeitam as pessoas que transitam pela lombada demarcada para pedestres, que fica em frente ao Clube da Melhor Idade, na rua Heitor Penteado, número 199, Centro. Todos vocês sabem onde é. Então, ali está sendo um problema. Muitas vezes eu tenho que carregar as minhas amigas e lá eu tenho que ir pedindo para que os carros parem, porque senão eles passam por cima. E olha, nós não somos tão pequenininhos assim, né? E muitos ainda arrastam o corpo, arrastam uma perninha, tem uma bengalinha. Então, gente, está difícil ali. O pessoal não respeita mesmo. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem. A indicação está em discussão. Vocês entenderam, né? Com a palavra, Lulinha. Então, para você ver, às vezes, as pessoas pedem uma lombada, certo? E para você ver, às vezes, a lombada não é o suficiente estar ali. Para você ver como que é a coisa, certo? Foi feita a lombada na frente da saída do clube, mas só que não está resolvendo. Esse é o problema.
qual que seria a minha ideia? Não seria só uma lombada ali, e não na frente da porta do clube. Seria uma lombada antes e depois. Seria 2 lombadas, na minha opinião, seria ali. Mas fizeram uma só, muito grande, e não resolve nada. Então, Luiz, foi colocado. Na outra reunião que nós estávamos aqui, o senhor presidente, ele lançou a ideia de ser colocado um farol de pedestre, onde a pessoa para, tem um botãozinho, ele aperta, dá o verde para ele, ele vai ter, assim, maior garantia, creio, né? E aí ele pode atravessar com mais tranquilidade. Já havia falado isso. Não sei o que vocês acham, se é melhor ter um policial, né? Porque sempre a turma respeita mais, porque ninguém quer tomar multa. Então, o pessoal já vai se controlando. Isso já é uma dificuldade da nossa cultura, né? Nós não estamos preparados. Isso já devia vir de casa, devia vir da escola, né? Que a gente tem que parar, tem que esperar o pedestre passar. Se vocês forem viajar para o sul do Brasil, para fora do Brasil, as coisas são assim. Mas São Paulo tem essa dificuldade. Então, nós precisamos ajudá-los. Né? Às vezes, uma orientação para essas pessoas. O guarda vai ali e fala, senhor, pare, porque aqui não é um lugar de correr. Aqui é um lugar de esperar. A gente tem que respeitar o ser humano. Porque se alguém ali for atropelado, olha só, é um prejuízo isso. Para a própria pessoa e para a nossa sociedade. O que vocês acham? Tá bom, então, viu, Regina, só pegando o embalo, né, a carona. Então, para você ver, você citou uma coisa ótima, que seria o farol do pedestre. Seria muito mais viável do que aquela lombada, porque qualquer uma pessoa que for atravessar, 1 ou 2, aperta, o carro vai ver, ele vai ter que parar. A lombada, eles vêm na velocidade e não acham que tem lombada ali, certo? Mas se o farol sinalizar o vermelho, eles têm que parar, e eles estão vendo que estão passando gente. Seria mais viável do que a lombada, na minha opinião. A lombada está ótima, mas não está adequada naquele local. Como você vê, como ficou ótima aquelas 2 lombadas na Ampério Gazeta, na travessia da final da João Pessoa. Ficou ótima aquelas 2 lombadas. Uma sentido Americana e outra sentido Sumaré. A travessia você faz agora tranquila. Ficou muito mais barato do que um farol, certo? E muito mais viável. E já aquela na frente do lítero, já não ficou uma lombada adequada ali. Seria melhor o farol inteligente da pedestre, na minha opinião. Ok. Aí beleza. Zé do Egito. Então, mas o que acontece? A lombada. A lombada nós podemos ter ela em qualquer rodovia, qualquer parte. Só que, pela educação dos nossos motoristas, nem todos param. Não para. Porque eu para mim, tanto faz ser uma lombada como ser uma faixa. Uma faixa, eu respeito a mesma coisa. A pessoa põe o pé na calçada para atravessar, eu já paro na hora. Só que ali a lombada a turma não respeita. A lombada está certa naquele lugar ali. Só que a turma o povo não respeita. Não é, nem toda, não é, a maioria não respeita a lombada. Cada pessoa está ali no outro lado, né? Vai atravessar. Igual ela falou, tá certo. Tem que pedir para eles parar, senão eles não param. É isso aí, só obrigado. O Léo. Então, falta a sinalização. A sinalização é muito importante, né? E eu vejo em toda a cidade não tem isso. Coloca uma lombada lá e o sujeito em cima da lombada que ele vê a lombada. Por quê? Falta alguma coisa sinalizando. Concorda?
E na cidade também não tem sinalização. Chega um motorista de fora, ele fica perdido, não sabe se aqui vai para ali, aquele negócio lá. Não sabe para onde ir. Entendeu? Isso. É isso. Sinalizar é importante. Farol, essas coisas, resolve sim, mas coloca a placa sinalizando, né? Eu acho que funciona. Na indicação da Regina, ela pede um agente de trânsito lá para auxiliar os idosos. Ou o semáforo. Qual que nós vamos aprovar? Seria placa indicativa também, né? Tudo bem, isso é farol também funciona. Mas colocaria o agente, então. Para nos ajudar, um agente de trânsito. Seria mais rápido, né? Só ele que tem autoridade para multar. Nós não podemos nem anotar a placa e entregar. Eles têm autoridade para multar. Então seria um agente de trânsito. Ok. Seria. Uves. Em questão da lombada em frente ao clube, a turma discute tanta coisa a respeito disso ali. Certa vez aconteceu um atropelamento de uma senhora. Estávamos fazendo ginástica, ela saiu do clube, tem a lombada para passar. Ela foi atropelada, mas sabe aonde? Uns 10 metros para baixo da lombada. Vão fazer o quê? Se a educação, infelizmente, a educação é muito fraca para o ser humano. Ele sabe que o lugar dele é ali, só que ele não vai ali, ele vai lá. Foi atropelada. Complicou a vida de um coitado, de um motorista inocente, por causa dela que não teve responsabilidade. Você entendeu? Então, gente, é difícil resolver as coisas. Mas tudo bem. Em questão do ali, eu faço parte do Conselho do Idoso também. Nós já discutimos várias vezes a respeito disso dali do nosso... à frente do clube. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tudo bem. Voltando ao assunto aqui, eu tenho uma coisa para falar aqui. É o seguinte, a Praça da Codem, todo mundo conhece onde que é a Praça da Codem. Uves, por favor, deixa para depois, vamos terminar essa. Depois você apresenta a sua, senão não termina. Perdão. Tá, você é favorável a agente ou colocar semáforo lá na lombada? Não. Em questão do semáforo, eu ainda fico com a questão do semáforo, porque uma vez já foi falado a questão de pôr guarda municipal, um policial lá. Isso aí não tem condições. Como que vai ficar um guarda parado lá? Para quê? É difícil também. Então, eu acho que é mais viável ainda um semáforo. Viável, mas é o mais custoso, é o mais oneroso. E daí? O agente, talvez, colocando um agente... até educar o povo, porque tendo um agente lá dando sinal, eles vão, a hora que ele virar lá embaixo, falou, opa, tem um agente lá para atravessar o idoso. Talvez é uma educação no trânsito. Você é contra ou a favor o semáforo, o agente? Eu sou a favor do semáforo. Vamos para o Edmundo. Eu também daria uma sugestão. Lá está a lombada, lá está sinalizada, mas ainda falta sinal. Todas as esquinas a gente tem lá o pare. Lá não tem. Talvez se ponhasse o pare subindo e o pare descendo, ajudaria um pouco mais. Mas eu ainda sou a favor para fazer algo rápido, um agente. Né? Carlinhos. Eu também concordo. O agente acho que seria a melhor coisa. Porque semáforo, que nem você falou, né? Um negócio mais, né? Fica um pouco mais caro. O agente vai lá um horário lá que tem horário de pico, vamos dizer, da turma ali, e pronto. Eu acho melhor. Ok. Vocês perceberam que essa legislatura mudou alguma coisa. Que na nossa do ano passado a gente não discutia, apresentava a indicação e ia embora e a gente não tinha resposta. Vocês estão notando que agora tem indicação, tem discussão e tem a votação. Então, a pergunta é o seguinte, no caso da sugestão da Regina, vocês, aqueles que forem favoráveis, né,
permaneçam sentadinhos como estão, bonitinho. E os que forem contrários, levantem a mão. Por favor, apenas um minutinho só. Apenas uma colocação. A gente vê que as ideias vão surgindo. É um probleminha muito sério. E, no entanto, nós estamos levantando várias opções, que são todas elas muito importantes. É uma colocação que estou fazendo. Eu tinha em mente esses avisos, bem antes dessa famosa faixa de pedestre, um alerta aos motoristas. Depois veio a ideia de 2 lombadas, uma de cada lado, e a ideia também da Regina de um guarda. A gente entende que um guarda ali, pelo menos um prazo assim de 60 dias para a educação, porque a gente sabe que se for permanente aí, indefinitivamente, vai ser realmente muito sério para uma série de... É um cidadão, é um soldado, é um guarda que está alienado ao clube da melhor idade. Mas, por 60 dias, por exemplo, apenas como educação, eu achei excelente essa ideia, porque é uma autoridade que está impondo e as pessoas vão tomar muito cuidado, porque quando vai pesar no bolso. Agora, uma outra coisa, 2 lombadas, uma de cada lado, é importante. Então, as ideias vão surgindo, as placas de advertência, muito importante, é o que eu tinha em mente, de cada lado, pare, ou cuidado, clube do idosos, coisa nesse sentido, para que as pessoas começam a sentir, a tiver essa conscientização. Então, são ideias que eu acho que tem que ser debatido assim. Isso daí, do jeito que está aqui, vai se prolongar muito. Mas isso nós podemos fazer lá no próprio clube, uma reunião de emergência, de caráter de emergência, debatendo até com uma autoridade do trânsito, para que a gente tenha uma solução rápida. Porque o que se percebe são várias opções importantes que é difícil todas elas serem encaminhadas no modo só. Eu deixo a vocês aí estudarem e pensar direitinho, porque é muito sério isso daí. Eu senti na pele. A palavra, Lulinha. Então, só para completar, as ideias são ótimas, tanto do semáforo como do guarda, certo? Como o senhor presidente falou, o custo do farol é uma coisa e do guarda é outra, certo? Eu acho o custo do farol é uma vez só. O senhor vai comprar ele e vai pagar, acabou. E se permanecer um guarda ali, são mensalmente, vai ter que pagar o guarda. Você entendeu? Então, tem essas diferenças também, né, de custo, né? E o farol é muito bom, porque o pessoal vai respeitar também o farol. Inclusive, tem um ali na travessia da João Pessoa, da João Vassoura, que o pedestre quer passar, está cheio de carro, você aperta o botãozinho ali, pá, aparece, você passa, os carros param, acabou. É muito bacana os dois, tanto o guarda como o farol. Mas, na minha opinião, em termos de custo, eu acho que o farol ainda é mais viável. Ok, então, como é que ficamos nessa aí? O farol ou o agente? Eu acho que o que o Marlene falou, ele sugeriu os 60 dias, né, para que o pessoal fosse conscientizando. Então, eles seriam orientados, estão ali. Né, o agente de trânsito ele está ali presente, e isso dá muito respeito. Parece que não, mas quando a gente vê uma viatura por perto, né, vê um soldado ali, a gente já segura o pé. Então, isso acontece com todo mundo. Então, talvez a gente tivesse essa oportunidade dele estar ali durante esse tempo. Enquanto isso, a gente vai vendo as possibilidades desse farol. Ok. Então, as indicações terão resposta, ok? Uves tem uma indicação?
a Praça da Codem. Tem uma academia pública, inclusive, tanto eu que nem minha mulher, a gente gosta de fazer muito ginástica lá de manhã cedo. Tem um parque infantil, onde as crianças vão também. Só que tem uma coisa, é tudo aberto. Vi várias e várias pessoas de manhã cedo levando o cachorro, fazer as necessidades deles na praça. O cara chega lá, a mesma coisa que ele estivesse no quintal dele. Talvez pior ainda, porque no quintal ele cuida, né? Ele chega lá, os cachorros fazem o que tem que fazer lá na praça. Na areia, onde as crianças brincam. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, se fosse uma coisa de levar, pelo menos, não uma praça de um modo geral, mas pelo menos o parque infantil, fechar. Cercar, um modo de falar, vai cercar e deixar só a entrada para que o pessoal entrava e saía, para não deixar os animais, porque vocês sabem muito bem o problema de doença que acontece. O que eu tinha que pedir era isso daí. Agora, mas eu só completando, existe uma lei que o cidadão que tem animais de estimação em casa, cachorro ou gato, ele tem por obrigação levar junto com ele a sacolinha, ou ele tem que limpar. Esse problema nós temos no condomínio também. O povo brasileiro ainda não tem cultura para isso. Agora, fechar a praça pública... Não, praça pública não, o parquinho... mas o parquinho infantil também é público. O parquinho é dentro da praça. Então é público. Fechar, sim. Ele vai ser fechado com portão, claro. Mas não vai mudar nada, Uves, porque a pessoa vai colocar o cachorro ali fora, ele vai continuar. O que tem que ser feito é o seguinte, é impor a lei, ele tem que andar com o seu saquinho lá, ou a sua sacolinha, e ele tem que juntar esse cocô e levar embora, levar para casa. Concordo. Isso tem que ser forçado, a lei tem que ser imposta, tem que ter agente, nesse caso um agente, não sei quem é o fiscal, mas o fiscal tem que impor. Essa é a minha opinião, pessoal. Nós temos que botar a lei para valer e a cultura tem que ser aplicada. O pior é que todo mundo sabe da lei. Todo mundo sabe. Você fez a indicação. Isso aí vai para o setor responsável, você vai ver que vai mudar alguma coisa. Todo mundo sabe da lei. Agora, infelizmente, e a cultura brasileira, cadê? Tem que mexer no bolso do cidadão. Mexeu no bolso dele, multou, ele vai entrar no eixo. Vamos ver. Tá ok? Tá joia, obrigado. Se não tiver mais indicações, eu quero, antes de encerrar essa sessão, agradecer a confiança de vocês por ter me colocado, me eleito como presidente. Agradecer a Regina, que aceitou ser minha secretária, e o nosso amigo Marleide, que continua do nosso lado. Então, eu agradeceria a todos pela compreensão e informá-los que a próxima reunião é dia 28 de maio, às 9 horas. Vocês marquem aí para não esquecer, a última terça-feira de maio. O Wagner Barilão gostaria de fazer uma ressalva, alguma coisa? Muito obrigado pela presença. Eu tinha mais uma indicação. O tempo está... Está esgotado. Deixa para a próxima. Ok? Então fica encerrada essa sessão com algumas dúvidas, né? A primeira foi meio difícil, né? Mas na próxima a gente vai conseguir entrar no eixo. Muito obrigado a todos e até a próxima.